Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, dia 2 de abril, eu estou trazendo um conteúdo muito especial. Bom, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou Tânia Alves, psicóloga, e hoje, dia 2 de abril, é o dia da conscientização sobre o autismo. A quem interessa esse tema? Aos psicólogos? Aos pais? Aos avós? Por exemplo, eu sou avó de 2 crianças que têm autismo. Não só interessa para essas pessoas, não. Esse conteúdo interessa para todos nós, para toda a sociedade. Por quê? Quando você desconhece esse conteúdo que nós vamos apresentar aqui agora, você pode ter dificuldade em lidar com alguns autistas. Inclusive, você pode dificultar a vida da criança, do adulto autista. Portanto, esse vídeo ele é para todos nós. A minha filha, Fernanda, vai apresentar o conteúdo e quando você assistir, eu vou pedir para você, por gentileza, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Pode ter certeza, tem alguém em algum lugar que vai ser beneficiado com esse conteúdo. Então aproveita, segue aqui, dá um like, compartilha e vamos para o nosso novo vídeo sobre o Dia de Conscientização do Autismo. Olá, eu sou Fernanda Mello, sou terapeuta, psicopedagoga e mãe de 3 crianças, sendo que 2 são autistas. Nós vamos aqui responder algumas questões, algumas dúvidas, as principais sobre esse tema, TEA, que é o transtorno do espectro autista. Afinal, o que é o TEA, transtorno do espectro autista? O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento das pessoas. Ele não é exclusivo de crianças, é um transtorno do desenvolvimento que acompanha a pessoa por toda a sua vida. Quais são os principais sinais do autismo? Os sinais do autismo precisam aparecer necessariamente desde a infância. Às vezes as pessoas não percebem, mas eles estão lá. O autismo tem várias características e vários sinais, mas a gente pode listar 4 principais. O primeiro é a dificuldade na comunicação. A criança pode ter atraso na fala, ou, quando vai crescendo, ela pode ter até a fala e ter dificuldade em se expressar ou entender o que está sendo dito. Dificuldades na interação social. A criança pode ter dificuldades em interagir com outras crianças, às vezes ela quer só brincar com adultos. E quando a pessoa é adolescente ou adulto, às vezes tem poucos amigos ou às vezes até nenhum. Então ela tem muita dificuldade em estar no meio de outras pessoas. Comportamentos restritivos ou repetitivos. Isso vai desde a criança que enfileira objetos ou fica girando uma rodinha do carrinho, até um adulto que tem interesse sempre no mesmo assunto e sempre conversa sobre aquele assunto, assiste sempre os mesmos filmes e tem essa tendência a repetir sempre as mesmas coisas que a deixam confortável. O quarto sinal é a alteração na sensibilidade sensorial. Uma pessoa pode ter aumentada a sensibilidade a vários estímulos, como som, luz, temperatura. Ela pode se irritar facilmente com a textura de um tecido ou com a textura de um alimento, por exemplo. Ou ela pode ter, ao contrário, uma hipossensibilidade. Por exemplo, a dor. A pessoa se machuca e praticamente não percebe que se machucou, se queima e não percebe o calor. Então, a pessoa pode ser hipersensível ou hipossensível a diversos estímulos. Como é feito o diagnóstico do autismo? O diagnóstico do autismo é clínico. Ele é realizado por uma equipe multidisciplinar. Isso significa que é uma equipe composta por vários profissionais de diversas áreas. Ele é realizado através de avaliações, entrevistas com os familiares e também por testes padronizados. Os principais profissionais que podem conduzir a avaliação diagnóstica são pediatra, neuropediatra, psiquiatra e também psicólogos, fono, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos. O autismo tem cura? Quais são os melhores tratamentos? Não, o autismo não tem cura. O autismo não é considerado uma doença, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que aquele cérebro funciona de uma maneira diferente. No autismo, os melhores tratamentos estão relacionados às intervenções no comportamento.
Para crianças, a ABA, que é a análise do comportamento, e o Denver, que também está relacionada à análise do comportamento, mas para crianças menores, são as terapias que têm melhores resultados. Na fase adulta, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem excelentes resultados no desenvolvimento da pessoa adulta, assim como a fonoterapia. Como o ambiente influencia no bem-estar da pessoa autista? O ambiente influencia diretamente no bem-estar da pessoa autista. E existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para que a gente promova esse bem-estar. Uma delas é a rotina estruturada e a previsibilidade. Isso ajuda a diminuir o nível de ansiedade e deixar a pessoa mais tranquila. Uma outra coisa é a fala com clareza, uma comunicação transparente, clara e simplificada ajuda a pessoa autista a entender o que está sendo solicitado. Quanto às adaptações sensoriais, nós podemos providenciar roupas confortáveis, abafadores de ruídos e controlar também o nível de luminosidade do ambiente. Uma outra estratégia é o uso de objetos e mecanismos que promovam a autorregulação sensorial e emocional. Por exemplo, a respiração profunda é um poderoso mecanismo para fazer a autorregulação emocional. Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas autistas? A pessoa autista pode enfrentar diversas dificuldades, tanto as dificuldades pessoais, como a dificuldade em se comunicar, a dificuldade em interagir com pessoas, a própria exclusão, que é a reclusão que a pessoa faz, como as dificuldades impostas pela sociedade, a falta de acessibilidade a estudos, às terapias adequadas, também a falta de empatia e respeito pelas diversas pessoas que ainda não têm um entendimento do que se trata o autismo. Como a família pode ajudar o desenvolvimento da criança autista? Olha, a família tem um papel essencial e eu diria até que o principal papel na vida da pessoa autista, seja criança, adolescente ou adulto. Lá na infância, quando a família identifica os sinais e procura ajuda, ela consegue um diagnóstico precoce e também as terapias mais cedo. Isso impacta diretamente na qualidade de vida daquela pessoa. Promover um ambiente seguro, acolhedor, respeitável e amoroso também faz parte do papel da família. Quando a família conhece o autismo, ela ajuda efetivamente a pessoa com o autismo e também garante que os direitos dessa pessoa sejam respeitados. Pessoas autistas podem trabalhar e viver de forma independente? Sim, com certeza. Uma pessoa autista pode estudar, se formar, casar, trabalhar, ter filhos, constitui uma família. Quanto mais apoio, quanto mais suporte essa pessoa tem, maiores são as chances dela se desenvolver e ser independente. Como a sociedade pode ser mais inclusiva para autistas? A inclusão começa com a informação, com o conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não entende o que está acontecendo e a gente tem mais dificuldade de respeitar, acolher e ter uma postura empática com essas pessoas. Mas não basta apenas ter conhecimento, respeito e empatia. Os direitos dessas pessoas precisam ser garantidos. O direito tanto à inclusão escolar como o direito às terapias. Uma sociedade inclusiva também requer um ambiente de trabalho com adaptações, com treinamentos específicos para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Como identificar e lidar com uma crise autista? Em primeiro lugar, autista não tem cara. Então, a não ser que você conheça aquela pessoa e saiba que ela tem um diagnóstico de autismo, você não vai simplesmente olhar e saber que ela está tendo uma crise. Mas se você perceber que aquela pessoa está tendo uma dificuldade, ou se você souber que ela é autista e perceber que ela está tendo movimentos repetitivos, está se descontrolando emocionalmente, às vezes chorando, às vezes fazendo uma autoagressão, você pode se oferecer para ajudar. Primeira coisa, você nunca vai pegar na pessoa de cara. Você vai se oferecer, vai perguntar se você pode ajudar e como pode ajudá-la. Se você observa que tem um estímulo que está desencadeando aquela crise, você pode, por exemplo, se é um som muito alto, você pode pedir para baixar o som. Se são luzes muito fortes, você pode pedir para parar com aquelas luzes. Se o ambiente não permite que essas mudanças sejam feitas, você pode direcionar a pessoa para um ambiente mais calmo. Essa é a melhor maneira que você pode ajudá-la. Quais são os maiores mitos sobre o autismo? Olha, existem muitos mitos sobre o autismo, muitas coisas que não são verdadeiras. Primeira delas, todo autista é um gênio, muito inteligente.
Olha, alguns autistas realmente têm a dupla excepcionalidade, ou seja, a pessoa é autista e ela também tem a superdotação, que é um QI elevado. Mas esse é um grupo pequeno das pessoas autistas. A maioria dos autistas vai ter uma inteligência comum. Autistas não sentem emoções. Os autistas sentem emoções sim. Alguns autistas vão ter muita dificuldade em expressar as emoções e às vezes de perceber as emoções de outras pessoas, mas eles com certeza sentem as emoções. O autismo é causado por vacinas. Gente, esse é um mito que já foi derrubado há muitos anos atrás. Não é a vacina que causa o autismo, assim como não são as telas que causam autismo. Autismo tem causas genéticas. O uso de telas causa autismo. Gente, isso não é verdade, mas o uso de telas em excesso pode causar alguns sinais de autismo em crianças e adolescentes que não são autistas. Então, o uso de telas pode agravar o autismo e pode causar alguns sinais e sintomas que são parecidos com o autismo. O mês de abril é o mês da conscientização do autismo e é uma excelente oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre o autismo e entender que você pode sim fazer a diferença ao construir uma sociedade mais inclusiva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder. Até a próxima!